Olá pessoal, esse é o segundo vídeo de uma série de vídeos resumindo o livro A Única Coisa de Gary Keller. No vídeo anterior a gente falou sobre os 3 primeiros capítulos, A Única Coisa, o efeito dominó e como o sucesso deixa pistas. E nesse vídeo a gente vai falar de um tema que pode literalmente mudar a forma como você organiza a sua vida e a sua carreira. Eu estou falando das 6 mentiras que a gente ouve por aí, que nos induzem ao erro e deixam a gente mais distantes daquilo que realmente importa. E essas mentiras são perigosas porque elas se disfarçam de verdade e estão aí por toda parte, né? No que a gente ouve, no que a gente vê nas redes sociais e até em conselhos bem intencionados de amigos e familiares. E o pior, quando a gente acredita nelas, a gente acaba vivendo estressados, ocupados, culpados e mais distantes daquilo que realmente importa. Enquanto eu vou falando as mentiras, eu quero que... falando as mentiras, enquanto eu falo sobre elas, eu quero que você pense em quais delas você tem acreditado. E aí, no nosso momento de reflexão de hoje, eu vou trazer algumas perguntas para a gente refletir e começar a mudar essa forma de pensar. Mentira número 1, tudo tem importância igual. A gente costuma acreditar que tudo que está na agenda, na nossa lista de tarefas, tem a mesma importância, o mesmo peso. E, na verdade, não tem. Como Goethe disse, as coisas que mais importam jamais devem estar à mercê das coisas que importam menos. No mundo real dos resultados, as coisas nunca são iguais. A igualdade aqui é uma mentira. Quando a gente é criança, a gente é sempre levado a seguir alguns horários. A gente tem horário para comer, a gente tem horário para dormir, horário para ir para a escola, horário de fazer a lição. E quando a gente fica adulto, quando somos adultos, essas escolhas do que fazer acabam ficando por nossa conta. E aí muitas vezes, em vez de fazer a melhor escolha, a gente faz uma escolha, que não necessariamente é a melhor e vai levar a gente a produzir mais. E aí o que deveria ser o progresso acaba virando uma armadilha. Quantas vezes você já terminou o dia depois de ter feito e completado uma lista de tarefas enorme, e aí no final do dia você tem a sensação de que não fez nada do que deveria ter feito, ou nada de importante? Isso acontece porque geralmente quando a gente faz essas listas, a gente coloca um monte de coisas triviais lá e enche a lista. A diferença de pessoas realizadoras é que elas sabem identificar as prioridades e já começam a fazer, logo de primeira, aquilo que é realmente essencial. Aquela tarefa que vai fazer a diferença. Então, em vez de uma lista de tarefas, vamos pensar em fazer uma lista de sucesso, que vai ser uma lista focada em poucas ações, mas que vão gerar resultados extraordinários. Lembre-se então do princípio de Pareto, que diz que 80% dos resultados vem de 20% dos nossos esforços. Reduza essa lista até chegar ao que é essencial, ao que é vital. A ideia aqui é você focar os esforços em poucas ações que vão gerar a maior parte dos resultados, ao invés de fazer várias coisas que vão te levar a poucos resultados. Então, fazer o que é mais importante é sempre o mais importante a fazer. Mentira número 2. Multitarefa funciona. Se fazer o que é mais importante é o mais importante a fazer, por que a gente tenta se encher de tarefa então e fazer um monte de coisa ao mesmo tempo? Porque a gente foi convencido de que ser multitarefas é uma habilidade, quando na verdade isso é mais uma mentira. Fazer várias coisas ao mesmo tempo é apenas a oportunidade de ferrar com mais de uma coisa ao mesmo tempo.
Uma pesquisa realizada na Universidade de Stanford, com 262 alunos, mostrou que aqueles que se auto-intitulavam multitarefas eram viciados em irrelevâncias. Eram aqueles que faziam diversas coisas, diversas pequenas coisinhas, mas não completavam verdadeiramente, não davam a devida atenção àquilo que importava. O termo multitarefas veio emprestado da computação, onde, devido à velocidade, né, do processamento dos dados, a gente cria-se a sensação de que as coisas eram feitas paralelamente, quando na verdade o computador estava lendo lá uma linha de código de cada vez. E a nossa atuação também não é diferente. Quando a gente vai fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, a nossa atenção fica pulando de uma coisa para outra. Aí você pode falar, mas eu consigo andar e conversar, eu consigo tocar violão e cantar. Isso acontece porque tarefas repetitivas ou que foram repetidas diversas vezes entram numa espécie de piloto automático. E aí elas saem do ponto onde a gente precisa de mais atenção, de mais raciocínio aqui no córtex, e esse processamento é levado para a parte dos gânglios da base, mais internamente no nosso cérebro, que fazem esse piloto automático. O problema é quando você tem duas atividades que precisam da sua atenção, que precisam desse pensamento, desse controle, e aí elas ficam disputando essa atenção nessa parte, porque ela ainda não está automatizada. Pensa quando você começou a dirigir. Estava tirando carta lá, você dirigia, era uma atenção naquilo que você precisava fazer, que ninguém podia dar um pio, senão você errava, sabe? Ai, tem que mudar a marcha, ai, tem que falar o sinal, ai, né? Tudo aquilo. E hoje não, você está lá dirigindo, você conversa, não sei o quê, ajeita as crianças lá, fala com quem está do seu lado. Essa é a grande diferença. Agora, quando você está, por exemplo, numa situação ainda dirigindo que está tenso, sei lá, eu, por exemplo, quando começa a chover muito forte, eu fico tenso e tenho que ficar prestando atenção. Eu não consigo ficar conversando. O foco do que eu estou fazendo é tudo ali. Mas o que acontece muitas vezes é que os multitarefas sentem uma espécie de empolgação em cada vez que troca essa tarefa e fica uma liberação de dopamina que é meio que viciante nessa situação, nessa coisa de ficar mudando e buscando. Terminei isso aqui, agora eu vou fazer aqui, agora isso aqui. Mas agora a gente pensa, por que tolerar fazer uma coisa dessa e ficar mudando quando a gente está fazendo um trabalho que é mais importante, que a gente sabe que é mais importante? Nos escritórios você pode ver, é um festival de interrupções, né? São e-mails que chegam, pedidos que vêm lá da gerência, o amigo que tosse aqui e atrapalha o que você está fazendo. São várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Na vida de professor também, né? São muitos pedidos acontecendo lá, a criança briga aqui, aí o outro vem pedir um negócio para você, aí o outro levanta que quer ir no banheiro, aí não sei o que, aí quebra e derruba um negócio ali. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E estima-se que uma pessoa trabalhando no escritório é interrompida a cada 11 minutos. Agora, como que a gente vai conseguir fazer um trabalho de qualidade se você é interrompido a cada 11 minutos? Fora isso, a gente tem em média 4.000 pensamentos passando pela nossa cabeça durante todo o dia. Imagina a tentação que é isso de você estar fazendo uma coisa e começar a pensar em outra e querer fazer outra coisa. Enquanto a gente está fazendo alguma coisa, a gente está a alguns segundos de começar a pensar numa outra coisa para fazer. A ideia então aqui é você se concentrar em fazer uma coisa quando você estiver fazendo algo importante. Tente focar nesse trabalho e não se encher de coisas para fazer. Mentira número 3, é preciso ter uma vida disciplinada. A gente costuma ouvir bastante e até falar mesmo, né, que eu preciso de mais disciplina para fazer alguma coisa.
Quando na verdade você não precisa de mais disciplina, mas você precisa da disciplina certa por um tempo certo que vai fazer com que aquela atividade se transforme em um hábito certo. E aí depois o hábito assume o controle. Você também já deve ter ouvido falar de que a gente precisa de 21 dias para criar um novo hábito. Mas os estudos mostram que esse número é muito maior e fica numa média aí de 66 dias para a gente realmente criar um novo hábito. Alguns podem levar mais tempo, outros menos tempo, dependendo de quão difícil é a tarefa, né? De quanto ela demanda de você. Aí a disciplina que você precisa é para vencer essa primeira barreira. É para você vencer esses 66 dias até você fazer daquela nova tarefa um hábito na sua vida. E aí manter um novo hábito exige muito menos energia do que você precisa para criar ele. E eu vou deixar aqui a indicação também de um livro que a gente vai tratar depois, que é Hábitos Atômicos. O segredo do sucesso, então, é você escolher o hábito certo e seguir com disciplina até que ele se estabilize. Depois disso, a coisa fica mais simples. E é por isso que pessoas com bons hábitos parecem se sair muito melhor e fazer tudo com muita facilidade. Porque, na verdade, elas já estão fazendo aquilo que é certo, já virou um hábito na vida delas e nem pensam. Então, é realmente mais fácil. Mentira número 4. A força de vontade é infinita. Pensar em construir um sucesso a partir de uma força de vontade que vai estar sempre ali à sua disposição, sempre que você precisar, é uma mentira, não dá certo. A força de vontade, ela é como se fosse um músculo que precisa de um tempo para se recuperar, precisa descansar. Ela é um recurso que deve ser administrado pela gente tanto quanto sono ou comida. Sabe quando você chega no final do dia e acaba ali cedendo a alguns hábitos ruins? Não é fraqueza de caráter, mas é uma força de vontade que se esgotou. E aí, quando essa força de vontade acaba, a gente acaba agindo no nosso modo padrão. E aí, qual é a sua configuração padrão? Quando você está fazendo um trabalho e aí a sua força de vontade cai no meio, o seu nível de trabalho e de realização vai ser balizado por esse comportamento padrão. E agora eu vou falar um pouquinho sobre algumas coisas que consomem a sua força de vontade. Implementar novos comportamentos, filtrar distrações, resistir a tentações, conter emoções, conter a agressividade, conter impulsos, passar por testes, tentar impressionar os outros, enfrentar o medo, fazer algo que não lhe agrada, escolher recompensas de longo prazo e não de curto prazo. Imagina quantos de vocês não fazem isso ao longo do dia todo. É muita coisa que vai drenando a nossa força de vontade. Então, se você tem alguma coisa que é importante a fazer, pensa em fazer ela nos momentos do seu dia onde você está com mais disposição. Você sabe dizer quais são os seus picos de disposição ao longo do seu dia? Os seus picos de força de vontade? Tenta descobrir isso sobre você, porque é nesse momento que você deve colocar a realização daquilo que é mais importante para você fazer. Mentira número 5. O equilíbrio é o ideal. A vida equilibrada é uma mentira. A gente costuma ouvir que a gente precisa buscar o equilíbrio na nossa vida, mas resultados extraordinários exigem atenção e dedicação. E aí, tempo para alguma coisa vai significar menos tempo para outra coisa. O negócio é que a magia do extraordinário acontece nos extremos. E aí o problema de você tentar viver uma vida equilibrada ali no meio da balança, onde tudo está assim,
é que isso vai impedir você de assumir algum compromisso extraordinário com qualquer coisa. Porque no momento em que você decidir dedicar mais atenção para alguma coisa, isso vai mudar. E aí você vai e dedica mais para outra coisa. Aqui tem mais atenção, aqui tem menos. E a vida vai ser o tempo todo assim. E o negócio é você aprender então a contrabalançar. É o que indica no livro. E o que é contrabalançar é você saber os momentos que você precisa saber que em alguns momentos você vai dar mais atenção para alguma determinada coisa e outras vão ficar ali com menos atenção. Então, se você quer alcançar um resultado extraordinário, você precisa dar muita atenção para isso aqui. Mas enquanto isso aqui está aqui em cima, no outro lado, está ali embaixo. Então, deixar de fazer alguma coisa, de dar atenção para alguma coisa, é o preço a se pagar para ter resultados extraordinários. Mas você tem que tomar cuidado com algumas coisas, né? Na vida pessoal não é muito bom a gente deixar coisas assim muito sem atenção para que você fique conectado com aquilo que importa, né, para você. Com seus valores, com a sua família, né? Agora, no seu trabalho, isso já pode ser explorado um pouco mais. Você pode realmente, então, deixar de fazer alguma coisa aqui e dar mais atenção para aquele projeto tal, que está chegando, que vai ser mais importante, e aí depois você deixa aqui meio esquecido, aí depois de um tempo você volta e faz. Tá? Então, esse controle na vida pessoal e no trabalho é um pouco diferente, mas é preciso que a gente saiba disso, que enquanto uma coisa vai estar tendo atenção, a outra vai estar ficando mais de lado. Mentira número 6, pensar grande é ruim. Essa é clássica, né? Sonhar alto é muito perigoso, é melhor a gente garantir o nosso aqui embaixo. Mentira! Quando a gente acredita nisso, a gente fica preso em realizações que estão aquém do que a gente poderia realmente alcançar. A gente não sabe direito qual é o nosso verdadeiro teto de realização daquilo que a gente pode conseguir. Você sempre vai acabar conseguindo um pouquinho mais. Então não perca seu tempo pensando nisso. Eu não vou conseguir. Isso aqui está muito distante de mim. É muita areia para o meu caminhãozinho. Sabe esse tipo de pensamento? O tamanho do seu pensamento vai virar a plataforma de lançamento para aquilo que você pode alcançar. Sabe aquela ideia de mirar na lua e acertar nas estrelas? A ideia é que você estabeleça objetivos maiores e além daquilo do que você realmente quer. Porque aí você vai criar planos de ações e realizações que vão garantir que pelo menos você alcance aquilo que você já queria. Então você quer isso, aí você mira nisso para acertar isso. À medida que você vive grande, você se torna grande. Então busque uma vida grandiosa e aí você estará buscando a vida mais extraordinária que você pode viver. Vamos ao nosso momento reflexão. Qual ou quais dessas mentiras você percebe mais presente na sua vida hoje? Quais são as 3 mudanças que você pode começar a aplicar na sua vida essa semana? Qual novo hábito, se criado nos próximos 66 dias, teria o maior impacto na sua vida pessoal e na sua vida profissional? Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe e deixa aqui nos comentários qual dessas mentiras mais te surpreendeu. Nos vemos na próxima. Até mais.